A gente vai falar das opostas. A gente viu que vocês discutiram bastante sobre... Desculpa, a gente viu que vocês discutiram bastante sobre este tema. Kaká falou aqui no programa passado que as opostas vão ser um charme a mais nessa Superliga. A gente vai ter opostas de muita força. Então vamos lá falando de Casanova e já vou trazer a Bielitsa, porque a Bielitsa foi contratada para ser ponteira, mas dá oportunidade para o Luiz Omar trabalhar também com ela na saída como ela joga na Sérvia. Exatamente, a análise que eu estava fazendo, até pedi para a Vanessa colocar a Bielitsa nela, só pensando na Casanova. Tinha colocado só a Casanova. Mas eu falei, não, põe a Bielitsa aí, porque eu acho que pode no meio da temporada mudar alguma coisa. Por quê? A Casanova é muito nova, né? A casa é nova e a Casanova é nova. Então ela pode sofrer um pouquinho de pressão por a titularidade, pode pesar para ela. E no meio do caminho, se o Luiz Omar achar oportuno, ele pode usar a Bielitsa como oposta e usar Jaqueline e Ellen na ponta. São duas opções para ele mudar até o próprio jogo, né, do time Porque do a Bielitsa pode, nessa formação, até voltar para passar e ajudar as duas. Né? Ele pode até ter uma opção ali na Ellen ou na Jaque e a Bielitsa participando da recepção, como foi com a Tandara, né? Quando a Tandara passou por Osasco. Então eu acho que talvez o time fique até melhor. Né? Não estou secando a Casanova, por favor, mas pela experiência da Bielitsa, por ela já ter atuado na Superliga, a Casanova está fazendo a primeira apresentação dela no Brasil, jovem e num time de tradição. Pode pesar. Né? Agora, qual é o ponto-chave, na minha opinião, Vanessa? A Jaque está bem. Se a Jaqueline estiver bem, dá para o Osasco pensar nessa composição aí das opostas. Você comentou sobre essa questão da Jaqueline e da Bielitsa. Eu lembrei agora, vamos voltar para o Campeonato Paulista. Os times masculinos têm usado cada vez mais a linha de 4. Não sei se você reparou isso, Kaká, porque o saque está tão agressivo ali, a passagem do Mohamed, do Alain, são passagens que geralmente são vitoriosas, o próprio Renan. E tanto na semifinal entre Taubaté e SESI, e agora na final Vôlei Renata e Taubaté, a gente viu que os times estão usando muito a linha de 4. É uma estratégia que eu já achava que tinha que ser viável muito tempo atrás. Né? O vôlei italiano usa isso direto, na Liga Italiana e a seleção italiana também. As seleções europeias começaram a usar. E o Brasil sempre teve resistência, porque o oposto não sabia receber, ia dar prejuízo e tal, e isso e aquilo. E aí não treinava. Hoje a gente está vendo a necessidade. Não tem quem consiga passar sempre em 3 essa bomba que está entrando no saque. Né? Então eu acho que o feminino tem até mais possibilidade, porque algumas jogadoras usam viagem, mas não são todas. Então não é uma viagem tão forte quanto no masculino. Né? Ele pode ser controlado ali por 4 jogadoras, mas precisa estar treinada, mesmo que não seja um expert. No caso do SESI, o Alain entra na linha de passe. Nos outros times, como o Taubaté, o Renan coloca outro ponteiro. E no caso do Osasco, o Luiz Omar tem usado muito no Campeonato Paulista a Kika, que é a segunda líbero. Ele tira a Bielitsa e coloca a Kika para fortalecer a linha de passe. Também. Pode ser uma tendência na Superliga. Exato, também. Quais são as principais características, Kaká, da Casanova e da Bielitsa? Então, a Bielitsa, já pela experiência, é uma jogadora mais alta, vai mais alto, tem um bloqueio melhor do que a Casanova. A Casanova está começando, né? É uma jogadora que surpreende muitas vezes pela qualidade do ataque, mas que tem dificuldade ainda para lidar com o erro. Coisa que a Bielitsa já supera exatamente pela maturidade. Então, é nesse ponto que eu acho que as duas podem se alternar. A qualidade, o retorno para o time de Osasco vai ser muito maior com a Bielitsa. Né? A Casanova eu acho que vai... Não sei, eu posso estar me antecipando, a Casanova pode arrebentar, mas eu acho que ela como opção, ela pode render muito mais, sem essa pressão de ser a mulher que decide no time de Osasco, tradicionalíssimo. E a Bielitsa a gente já viu que segurar time é com ela. Na Copa do Mundo ela segurou a Sérvia, colocou a Sérvia nas costas e carregou. Né? Você comentou sobre Jaqueline, a gente vai falar um pouquinho sobre a linha de passe dos times. Vamos deixar para depois? Vamos deixar para depois, falar de ficar Jaqueline. só na Casanova e Bielitsa.
Francivan Dantas está falando, atualmente Polina é a melhor e mais completa posta atuando no Brasil. Vamos chegar lá, Francivan, vamos ver quem que é a próxima aqui. Nicole Fawcett, no Praia Clube, e Monique. Monique, que foi titular no Sesc Rio de Janeiro por tantos anos, e agora vai brigar com Fawcett por essa posição lá no Praia Clube. Então, a Monique, para mim, é uma fora de série. Porque com 1,78 m ser oposta por tanto tempo titular em times grandes, de primeira linha, é uma fora de série, né? Mas tem esse problema. O voleibol está crescendo a média de altura, nós estamos vendo equipes do voleibol brasileiro contratando opostas mais altas, com rendimento de ataque maior, e a Monique já está pesando, já está sentindo esse peso. Né? É uma jogadora habilidosa que numa situação de dificuldade, de bloqueio bem montado, de passe não saindo, é uma jogadora que pode entrar para trabalhar um pouquinho mais contra o bloqueio, explorar, alongar um ataque, né? E fica como opção, eu acho que para a reserva da Fawcett. A Fawcett que quando veio para o Brasil, Vanessa, eu não acreditava que ela fosse segurar tanto a responsa como ela segurou no Praia Clube. Tanto que renovou o contrato. Foi uma jogadora que assumiu a responsabilidade, jogou nos momentos decisivos, né? E mesmo quando não teve um bom rendimento, ela retornava no jogo seguinte em altíssimo nível. Então eu acho que pela experiência que ela já tem na Superliga, a Fawcett vai fazer uma liga ainda melhor do que as anteriores. E a Fawcett é um desses casos, como a Hooker, que o técnico Kartkira, ele não é tão fã, né? A gente vê elas detonando na Superliga Brasileira, uma liga super importante dentro do calendário mundial, mas na seleção elas não têm tanto espaço. Então, engraçado, né? De 2009 a 2016, a Fawcett fez parte da seleção americana, mas só participou de um título importante, que foi o Campeonato Mundial de 2014, quando eles foram campeões. Nos campeonatos importantes, a Fawcett foi preterida. Foi preterida, até por isso ela nem tem ido mais à seleção, acho que ela já até se despediu da seleção. Cacau Diogo Alexandre falou, a Bielitsa está de ponteira, não era nem para ela estar aqui na nossa lista. Não, é lógico que não está. Ela foi contratada para ponteira, foi a primeira coisa que a Vanessa falou, e nós comentamos isso, a oposta é a Casa Nova, né? Mas durante o campeonato esse quadro pode mudar. É um leque que se abre porque o Osasco tem outras... A Bielitsa, ela pode ser ponteira, pode ser saída. Não, uma jogadora de altíssima qualidade que pode ali ajudar o Osasco. A Monique é uma das opostas mais técnicas que a gente tem no vôlei brasileiro? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou fã da Monique. Agora, eu sempre acho curiosa essa opção da jogadora que foi titular tantos anos no Rio. Poderia ser titular de um grande clube da nossa Superliga e vai disputar vaga lá no Praia Clube com a Fawcett. Então, Vanessa, você tocou num ponto aí... Eu fico assim me perguntando por que essa opção... Sabe por quê? A gente não sabe também se o mercado não estava tão bom. Porque nós não temos tantas equipes em condições de pagar o que uma Monique merece, de dar as condições de treinamento que uma jogadora desse nível precisa, e aí elas fazem a opção pela carreira. Ela sabe que no Praia ela vai ter qualidade de treinamento, vai ter qualidade de todo o departamento que precisa estar por trás de uma equipe desse nível. Então ela não tem tantas opções para falar assim, eu vou no 7º time para ser titular. Porque lá ela não sabe se vai receber, ela não sabe se ela vai ter uma fisioterapia, ela não sabe se ela vai ter um departamento médico decente. É nesse ponto que a Superliga Brasileira precisa chegar. De ter mais equipes que você pode falar assim, eu vou para lá, eu posso jogar lá. Neste caso, não valeria uma aventura aí pela Europa, pelo Japão, buscar outras oportunidades fora do país? Às vezes sim, mas acho que lá ela vai jogar né? Vai jogar com a irmã, exatamente. São Paulo, Barueri, a gente vai ter Lorene, aí a primeira grande chance da Lorene como jogadora de seleção brasileira. Ela já jogou como titular lá no SESI São Paulo, já falamos sobre isso aqui em outros programas. Ficou 2 temporadas escondida na reserva do Osasco, agora aparece como grande nome do Barueri. É impressionante, né? Se esse programa fosse 1 ano atrás, a gente não estaria falando da Lorene. Teve um rendimento expressivo nas categorias de base, mas nunca tinha sido aproveitada decentemente, como deveria, né? E agora teve a chance na seleção e parece que ela
entendeu que a oportunidade era essa. A Lorene hoje é incontestável. A própria votação que a gente fez, né, Vanessa? Deu Lorene em segundo lugar, atrás de Tandara. Qual que é a principal qualidade da Lorene, Cacá? Primeiro, a juventude. Né? A juventude, eu acho que para a função de oposta, sendo uma jogadora dessa qualidade e tendo toda a saúde para vender, a Lorene tem muito aí para fazer nessa Superliga. E outra condição da Lorene, ela está bem em todos os fundamentos. Ela precisa melhorar um pouquinho no bloqueio, o bloqueio ainda acho que é um ponto falho dela, mas ela está evoluindo, ela está crescendo. E a Lorene pode ser o ano dela rumo a Tóquio. O ano dela rumo a Tóquio. Tem outras... E sabe outro detalhe? Ataca muito bem da entrada. Né? É um problema oposto ter o mesmo rendimento que tem na saída. Ataca bem na saída, ataca bem também pelo meio fundo. Sim. Lorene está em ascensão. A gente falou de Lorene e agora falar de Paula, as duas que curiosamente disputaram vaga na seleção nessa temporada. Com a ascensão da Lorene, a Paula perdeu espaço e nem foi para a Copa do Mundo e nem para o Sul-Americano. Exatamente. Mas surge como grande nome do Fluminense. Sim, é uma jogadora que pelo menos adquiriu a oportunidade na seleção de jogar um pouquinho mais, coisa que ela não tinha conseguido nos anos anteriores. E aí a Ana Paula surge aí no Fluminense, acho que como o grande nome. Né? Ela que também passou por outros clubes sem ter muita expressão, muita oportunidade. E depois dessa passagem na seleção, Vanessa, eu acho que ela ganha um pouquinho de crédito, né? E pode ser sim o grande nome do Fluminense. Ganha um pouquinho de crédito, ganha um pouquinho de vigor, de gás, né? Para retornar à seleção. A Paula que apareceu muito bem no Pinheiros, aí foi para o Osasco. O início dela no Osasco foi muito bom. Muito bom. Muita gente até a comparava com a Sheila, até pelo porte físico. Mas depois a Paula não conseguiu manter o mesmo nível. E é exatamente nisso que eu acho que ela precisa crescer, a regularidade. Né? Ela faz partidas espetaculares, mas depois ela passa uma, duas, como se não tivesse ali. E a grande qualidade dela, Cacá, você já falou da irregularidade como um problema? Eu acho que é o ataque. O ataque também da Ana Paula precisa melhorar um pouquinho essa questão da regularidade. Porque o que faz um jogador de alto nível, Vanessa, não é ele fazer uma partida espetacular. É ele sempre fazer partidas excelentes. E eu acho que é isso que falta para a Paula, porque ela é uma jogadora que a gente... Até recepção ela se vira bem, né? Não é uma jogadora completamente cega na recepção. Ela jogou algumas partidas do PAN como ponteira. Exato. Outro dia até tomei um susto, Cacá, vou abrir um parênteses aqui, estava vendo TV, apareceu a Paula ali fazendo propaganda de uma igreja evangélica. Tá lá na TV fazendo propaganda de uma igreja evangélica. E também a Superliga que todo mundo espera da Paula, porque na temporada passada ela foi pro Praia, jogou pouquíssimo. E agora ela veio, a gente fala tanto sobre escolhas na carreira, ela escolheu um time menor para poder jogar. Exato. Eu acho que é também um ano importante para ela. Agora... A grande aposta. A grande aposta. Muita gente acha a Polina a melhor oposta da Superliga, a oposta decisiva, aquela oposta que toda levantadora gosta de ter, né, Cacá? Bola a bicha vira. Vira e não tem tempo ruim, não tem aquela cara de desespero, né? É sempre aquela fleuma, não tem 10º ponto ou 26º, né? É tudo igual para a Polina. Ela que está desde 2007 na seleção do Azerbaijão, é a principal jogadora depois que a Mamadova resolveu parar. E o grande título dela foi o 4º lugar no europeu. Os times que ela jogou na Europa, ela foi a principal atacante. Então, quanto a isso, eu não tenho dúvida. Ela vai chegar tranquila em Bauru, vai se adaptar um pouco à Superliga, né? Mas eu acho que a questão da adaptação vai ser muito rápida. Polina teria vaga em qualquer seleção do mundo, né, Cacá? Sim, qualquer um. Na China, no Brasil, Estados Unidos, qualquer seleção do mundo. E a capacidade de decidir, eu acho que é a característica mais forte dela.
Eu acho que a principal preocupação aí da torcida do Bauru é se ela termina essa Superliga no Bauru. Ela tem um histórico de brigar com os times, de não gostar da cidade e ir embora. É uma rebelde também. Vamos tratar bem. Vamos tratar bem. Tomara que ela não se incomode com o calor de Bauru, que ali faz calor, hein? Comparando com o Azerbaijão, é quase um caldeirão. É quase um Saara. A tendência é que Polina puxe aí, então, a pontuação da Superliga. Sim, sim. E eu acho que uma das vantagens da Polina é contar no time de Bauru com a Tiffany ao lado dela. A Tiffany, a tendência é o jogo da Tiffany crescer muito com a presença da Polina. Porque o ano passado teve a Juf, mas a Juf não conseguiu segurar o rabo de foguete, que é ser uma jogadora decisiva na Superliga. E o jogo da Tiffany acabou ficando muito prejudicado por causa disso. Dividindo agora com a Polina, né? Polina e Tiffany, eu acho que as duas têm a crescer. Você até falou que o SESI Bauru vem com um esquema mais europeu, né? Um ataque mais pesado. Sim, muito mais pesado. É um time E para um time que a gente vai falar daqui a pouquinho que pode sofrer um pouquinho na recepção, Polina é fundamental. Aí a gente vai conversar, mas falando só da oposta, eu acho que é o grande investimento desse ano aí da Superliga. Cacá, a gente estava falando tanto aqui sobre o saque do masculino, que os times têm passado com 4 para segurar esse rojão que vem do outro lado. Polina é uma sacadora excelente. Excelente. Vamos ver como as linhas de recepção contra a Polina vão se comportar. Exatamente. E é um tipo de saque que a gente não está acostumado, porque nós temos jogadoras que sacam viagem, com exceção da Tandara, né? Mas sacam viagem mais controlado. A Polina é na marreta. Não tem muita... Ou você se organiza taticamente ou não tem esse negócio de ir para trás da bola, colocar o corpo, o bracinho. Não dá tempo. Não dá tempo. Edinaldo Lima está comentando exatamente sobre isso. A Polina tem um saque poderoso também. É uma jogadora que a gente sempre agradece de estar na nossa Superliga. É uma jogadora de altíssimo nível que veio jogar aqui pelo SESI Bauru. Falando em Tandara, outra jogadora que também pode exercer a função de ponteira, como Bielitsa, como Martínez do Praia Clube. Exato, e eu acho que é a nossa principal jogadora hoje em dia, né? Tandara é a nossa oposta. Então, o Sesc Rios, se você pensar que é uma jogadora brasileira, né? Que vem de uma experiência internacional, que é a principal atleta da seleção brasileira, e que está num time de tradição como o Sesc Rio, eu acho que ela é a oposta da Superliga. Mais que Polina. Então, por todas essas características, né? Pela brasilidade dela. Brasilidade da Tandara, ela está no país dela como principal estrela. Tandara que recebeu propostas aí dos grandes times da Superliga e escolheu para jogar no Rio, jogar ao lado do Bernardinho, era um sonho antigo dela. E como oposta, é completa. Ataca, bloqueia, né? Saca, defende. Eu sou fã da Tandara. A gente até vive uma expectativa maior em relação à Tandara porque ela não jogou pela seleção nessa temporada, só jogou aquelas 3 partidas no pré-olímpico. A gente quer ver como que vai estar a Tandara, já vislumbrando Tóquio. A gente espera que esse período aí que ela passou longe, ela tenha retirado todas as dores do corpo. Você acha que o principal trunfo dela, então, é ser essa jogadora completa? Eu acho que sim. E torcer também para que fisicamente ela esteja bem, né? E é uma jogadora que dá o espírito para a equipe, né? Não tem time com a Tandara que não seja mais corajoso, mais vibrante. O que eu gosto muito na Tandara, Cacá, é que ela bate no peito e pede bola. Não é, ela não se omite não na hora da decisão. Sim. Pode errar, mas ela pede. Exato. E só erra quem tenta, né? E na estrutura do Rio de Janeiro, ela vai ser fundamental nesse ponto, né? Porque depois a gente vai falar da linha de passe, de onde pode ter algum problema aí com o time do Rio. Cacá, o Francivan Dantas está perguntando, vocês acham que a Tandara voltará a ser aquela oposta da temporada do Osasco e da seleção em 2017? É o que a gente espera. O Augusto César está falando, que foto é essa da Tandara? Augusto, essa foto está no material oficial da Confederação Brasileira de Divulgação. Pegamos essa foto lá, vamos reclamar com a Confederação e com a assessoria de imprensa do Sesc que liberou essa foto. O importante é que a Tandara joga muito. Vai ser uma temporada aí de pancadão.
Falando em pancadão, uma jogadora que a gente está esperando um ataque mais pesado, Sheila, Minas. Então a pergunta do nosso amigo que acabou de perguntar sobre a Tandara, vocês acham que a Tandara vai voltar a ser de 2017? Franci Van Dantas. Então, eu pergunto, será que a Sheila vai voltar a ser a de 2016? Essa é a maior pergunta, né? Nós tivemos já a Sheila passando pela seleção brasileira, tendo a oportunidade de entrar nas inversões e não mostrando a mesma capacidade de ataque da Sheila de 2016. Né? Eu acho que essa é a grande pergunta. Por isso eu coloco o time do Minas com a possibilidade de contar com Sheila e Bruna. Eu acho que o Minas, sim, é uma dupla de opostas. Porque a Bruna fez uma senhora Superliga, né? A Sheila é uma das melhores jogadoras de todos os tempos do voleibol brasileiro, né? Do mesmo jeito que eu sou fã da Tandara, sou fã da Sheila. A Sheila tem como característica, mesmo não tendo talvez o ataque tão potente, um bloqueio que é um dos melhores que podem existir ali na saída de rede. É comum as seleções que jogavam contra o Brasil fugir do ataque por ali porque sabia que a Sheila estava lá, né? E o saque da Sheila, que parece ser meio inofensivo. Nossa, o saque dela é rasante. É um dos melhores, né? O flutuante dela ali é um torpedo. Então, a Sheila, em condições físicas ideais, ela é titular desse time. Agora, a Bruna fez a cirurgia, voltou bem, né? Precisa ter a confiança de saber que nada vai acontecer com ela. Ela vai entrar bem, ela vai jogar bem, ela vai fazer a temporada, porque uma cirurgia desse tipo, Vanessa, mexe muito com a cabeça da atleta, né? Jogadores, o Minuzzi, por exemplo, ele teve um período que ele tinha muito medo de jogar, de treinar. Você chega num treinamento, tua respiração começa a ficar mais ofegante, frequência cardíaca vai lá em cima, é natural que ele fale assim, opa, será que pode acontecer alguma coisa? Então, Bruna, relaxa, você foi muito bem atendida, a tecnologia do mais alto nível, você está bem, vai, dá nela, porque você estava atravessando o melhor momento da tua carreira e tem tudo para engatar de novo. Então, eu acho que essa dupla de opostas é a melhor do vôlei brasileiro. O que é uma situação aqui diferente é que o Minas não tem nenhuma jogadora 100%. A Bruna vem dessa recuperação da cirurgia no coração e a Sheila, a gente fala tanto sobre esses 3 anos de inatividade e a gente lembra também, Cacá, que antes das Olimpíadas do Rio a Sheila também não jogou. Ela ficou um ano inteiro ali na reserva do Vakif Bank, não jogou. Verdade, então, na verdade, seriam 4 anos ali de inatividade. Então, só completando o raciocínio, para mim é a melhor dupla que pode ter, desde que as duas joguem. No caso da Sheila, quanto tempo uma jogadora que ficou todo esse tempo de inatividade leva para se recuperar? Então, a vantagem é que a Sheila é uma atleta, né? Então, esse processo de volta à condição física dela é muito mais rápido. Mas sempre sente, né? A Sheila, ela está com 36 anos. Então, mas também foi uma jogadora o processo de recuperação já é mais lento. Ela precisa de uma administração dos treinos e é meio que um paradoxo, né? Eu preciso pegar pesado para voltar bem, mas eu preciso controlar porque o corpo já não responde da mesma maneira. Mas assim, ao longo da carreira dela, sempre foi uma jogadora que se cuidou bastante muito. E que sofreu pouquíssimas lesões. Sim, muito. Raramente a Sheila estava fora por conta de alguma lesão. Mundo Atóxico está perguntando, aquela pergunta de sempre, mas que sempre gera uma curiosidade. Para Tóquio, Sheila, a experiência ou Lorene, a renovação? Para o Cacá, as 3. Para mim, eu já dei minha opinião, as 3. Lorene, Tandara e Sheila. Lorene, Tandara... Se a Sheila estiver bem. Aqui no caso, você acha que Bruna Nório começa a temporada como titular e a Sheila entra nessa inversão? Eu acho que a Sheila começa como titular. A Sheila. É uma Superliga que a gente está falando sobre grandes nomes como Polina, como Tandara e a expectativa sobre Sheila. Acabamos as opostas, né, Cacau? A gente vai ter aí os principais times, as principais opostas. O Cacau Ezequiel Silva está falando que você está torcendo para o Minas, que você é torcedor do Minas. Não, daqui a pouco quando a gente chegar na linha de passe, você vai ver que não é isso não.
O Francivan Dantas está perguntando se você acha que existe espaço no Minas para a Sheila jogar como oposta e a Bruna como ponteira. É arriscado. É arriscado. Talvez o Nicola, não conhecendo ainda o grupo, possa até fazer esse tipo de experiência. Mas não sei se a Bruna segura, não. Você está comentando sobre essa dupla de opostas que o Minas tem. A Samara Paula Costa acha que Fawcett e Monique no Praia são melhores. É uma dupla melhor que a do Minas. Pode ser. É uma opinião razoável. A Fawcett e a Monique, elas estão 100%. Sim, já sim, jogaram razão. a última Superliga. Né? Se colocar na balança, elas estão um pouquinho acima. Perfeito. Eu adoro opiniões fundamentadas, né? E essa é uma fundamentada. O Marcos Henrique está falando também a respeito disso. Fawcett e Monique não seria a melhor dupla de opostas da Superliga? Quando que a gente imaginou falar de dupla de opostas? A gente fala de dupla de ponteiras, dupla de centrais. Concordo. Exatamente por essa questão da dúvida de como vão estar Sheila e Bruna, concordo com vocês, abro mão da... Porque o debate, que a gente fala, o debate de alto nível. Porque a Monique veio do Rio, o Fawcett também jogou uma boa Superliga, e a dúvida, como você falou, né? A gente não sabe se a Bruna e a Sheila vão performar como a gente imagina. E Fawcett e Monique, as duas com 33 anos, né? É uma idade ainda... Uma idade que dá ainda para dar um caldo, né?